Amém. Você pode celebrar o Senhor nessa manhã, Lagoinha? Glória a Deus. Eu queria que você virasse para alguém do teu lado, dissesse assim: você está no lugar certo, na hora certa, do lado da pessoa certa. E antes que esse culto termine, o teu cálice irá transbordar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 5 e o verso 1. Eu estava numa expectativa para esse dia, irmãos, para esse culto. Tenho certeza que será um marco nas nossas vidas, na nossa casa. Como o Sullivan disse, nós estamos em toda a Lagoinha hoje, realizando esse culto da família. E eu tenho certeza que a nossa casa, a nossa família, está sendo abençoada pelo Senhor. Gênesis capítulo 5, versículo 1, verso 1. Capítulo 5 e o verso 1. Capítulo 5. Glória a Jesus. Isso. Diz assim a palavra do Senhor: este é o registro dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Verso 2. O homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou seres humanos. Amém? Você pode pôr a mão sobre o teu coração nesse momento. Feche seus olhos e eu quero que você ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa manhã no culto da família, Pai. E nós queremos nesse momento pedir para que o Teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações. Aonde estiver sendo ministrada a Tua palavra nessa manhã, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando em cada coração. Que o Senhor esteja alcançando cada família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Jesus. Você pode repetir comigo assim: várias gerações, o mesmo Deus. Amém? Pode se assentar. Vivemos em uma geração que valoriza o individualismo, mas muitas vezes despreza a continuidade. A cultura atual nos ensina a romper, a desconectar, a viver como se não viéssemos de algum lugar, ou como se não deixássemos legado algum. Mas a Bíblia começa contando histórias por meio de genealogia. O texto que nós lemos começa dizendo assim: essas são as gerações. A Bíblia nos traz a importância das gerações, de ter uma continuidade. Por quê? Porque Deus não trabalha apenas com o indivíduo, Ele trabalha com gerações. Você pode repetir comigo assim: Deus não trabalha apenas com indivíduos, mas com gerações. A tua geração é importante. A tua descendência é importante. A história bíblica é uma história familiar. E quando chegamos ao Novo Testamento, o Evangelho, ele começa com uma genealogia. Você já parou para pensar que o Evangelho de Mateus, que inicia contando a história, o momento em que Jesus pisa nessa terra, ele inicia com uma genealogia.
Projeta para mim Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha o que o texto diz. Mateus capítulo 1 e o verso 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, e assim segue. Porque Deus se importa com a família e com a nossa genealogia. Cada geração tem um papel. Cada geração, ela vem para marcar um tempo. Ela tem a sua importância, mas o Deus é o mesmo. Em todas as gerações, Deus continua sendo Deus. Em todas as gerações, Ele continua operando. Em todo tempo, Ele está direcionando e conduzindo a história. O primeiro tópico que eu quero compartilhar com vocês essa manhã é: Deus constrói sua obra através de gerações. Em Gênesis, no capítulo 5, nós lemos que Adão gerou toda a geração depois de Adão. E à primeira vista que parece ser algo repetitivo. Quem gosta de ler genealogia aqui? Quem já chegou na genealogia e pulou genealogia na Bíblia aqui? Alguém já fez isso? Né? Sabe quando você começa a ler lá? E aí você chega e fala assim: não, isso aqui não tem importância. Pula a genealogia. Nós vivemos uma cultura um pouco diferente da cultura judaica. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, por que ela está registrada lá? Por que o Senhor deixou toda a genealogia? Porque todas elas são importantes. E Deus constrói uma história através dessas pessoas. Há uma mensagem profunda. Quando nós lemos aquela genealogia, o Senhor nos traz que cada geração é responsável por transmitir algo. Quando nós lemos a genealogia, o Senhor está comunicando para nós que cada geração ela é responsável por transmitir algo. Cada geração transmitiu e deixou algo registrado. É por isso que ela é importante. E sabe o que nos traz também? É que ninguém começa do zero. Ninguém começa do zero. Existe uma fala e uma frase que diz que nada se cria, tudo, melhor ainda, aquele que aperfeiçoa. Mas por que isso? É porque nada começa do zero. Existe uma história antes, e vai existir uma história depois. Nada e ninguém começa do zero. Uma outra verdade que nos traz é que existe uma esperança diante disso, dessa história. Que o mesmo Deus que operou no passado, o mesmo Deus que salvou no passado, Ele salva hoje, Ele transforma hoje, Ele muda hoje. E existe uma herança espiritual. O meu pai deixou, e eu lembro um dia, nós estávamos no carro, em uma viagem, e o meu pai virou para mim e disse assim: filho, eu não consegui, até esse momento, pagar para você uma faculdade, deixar para você uma herança.
E eu disse para ele assim: Pai, você me deixou a maior herança, a herança espiritual de conhecer o Senhor. Talvez você não teve a oportunidade de receber essa herança por parte do seu pai, da sua mãe. Mas se você está aqui, é porque o Senhor quer fazer através de você. O Senhor quer realizar através da sua vida, para que a tua descendência receba essa herança espiritual. Através de você, os seus filhos conheçam o Senhor. Através de você, os seus netos sejam tementes ao Senhor. Você pode trazer uma herança espiritual para a tua casa, para a tua família. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, nós vamos encontrar nela reis, nós vamos encontrar nela pecadores, mulheres improváveis, estrangeiros, e mesmo assim, Deus escreve sua história. Tem alguém aqui que tem uma família perfeita aqui? Cadê os da família perfeita? Levanta a mão assim. Tem alguém? Tem alguém que a família não é perfeita? Posso dizer algo para você? Mesmo a sua família não sendo perfeita, Deus escolheu a tua família para realizar algo perfeito, porque a perfeição vem dele. Talvez você olha para a tua família e não consegue enxergar muitas coisas. Mas eu vim aqui dizer algo para você: se você colocar a tua família nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias através da sua família. Porque Deus é um Deus geracional, Deus é um Deus que escolheu famílias imperfeitas, pessoas que eram pecadores. A Bíblia nos fala de mulheres improváveis, pessoas que não faziam parte do povo judeu, mas Deus trouxe para a genealogia de Jesus, para trazer para nós essa manhã que há esperança para nossa casa, há esperança para nossa família, querido, há esperança para nós, porque Deus é quem escreve a nossa história. Você pode pôr a mão no teu coração e declarar assim: Deus escreve e vai escrever a minha história e da minha família. Deus é quem escreve a nossa história. Isso nos traz, querido, nos ensina dentro da família que os pais têm um papel. Os pais têm um papel dentro de casa, dentro da família. Existe uma responsabilidade para cada pai, para cada mãe. Existe uma responsabilidade. Também nos ensina que filhos têm um papel. Avós também têm um papel. Quantos já levou os seus filhos na casa dos avós e entraram em desespero por tudo aquilo que os filhos fazem na casa da avó? Eu mandei um vídeo para minha sogra essa semana, onde o filho falava assim: eu amo estar na casa da minha avó. E aí a pessoa disse assim: e se a avó disser não para você? E ele disse assim: ela nunca vai dizer não para mim. Existe um papel para os avós. Dizem que os filhos amansam os pais para os netos montarem em cima. Mas o que eu quero trazer para vocês é que cada um carrega uma responsabilidade diferente. Cada um carrega uma responsabilidade diferente. Mas nós precisamos ter uma atenção, que para o papel diferente
não significa valor diferente. Papel diferente não significa valor diferente. Não tem quem tem um valor maior ou um valor menor. Todos têm o mesmo valor. Quando eu entendo isso, querido, eu caminho mais tranquilo. Porque não existe uma disputa. Não existe algo para que um seja melhor, não, eu preciso ser melhor, não. Você não está numa disputa dentro da tua casa. Não existe quem tem valor maior, não. Todos caminhamos na mesma direção, no mesmo propósito. É por isso que quando se casa, a Bíblia fala assim que torna-se uma só carne. Se você não veio para o Bem Casados, próxima turma, já coloca o teu nome. Você que é casado, já entra já. Você vai entender o valor da aliança. O que é que o Senhor diz em ser um? Se é um, se um não deu certo, é sinal que os dois não deram certo. Se um deu bom, o outro também, porque é um só. Sabe, quem já brincou daquela brincadeira de criança, de adulto também, mas de puxar cabo de força? Quem já brincou disso na sua infância aqui? Sabe, casamento não é uma disputa de cabo de força, quem puxa mais, quem puxa menos, não. É todos na mesma direção. Todos o mesmo propósito, porque não existe uma competição, não existe um valor diferente. A genealogia mostra diversidade, mas unidade no propósito. Existe uma diversidade, existe o homem, existe a mulher, existe o filho, existe a avó, mas existe um propósito. O propósito é o mesmo. É para que a minha casa continue sendo abençoada e continue no caminho do Senhor. Você pode não ser o nome mais conhecido da sua geração, mas pode ser o nome mais necessário. Você pode não ser o nome mais conhecido da sua geração, mas pode ser o nome mais necessário. Quantos conhecem o meu nome aqui? Quantos sabem o meu nome? Levanta a mão para mim ver. Quantos sabem o nome da minha mãe? Ninguém. Me perdoa, minha mãe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que hoje eu estou aqui? É porque muitas madrugadas ela chorou diante do Senhor, intercedendo pela minha vida. Quantos sonhos Deus deu para minha mãe, para que hoje eu pudesse estar aqui. Ninguém sabe o nome dela, mas ela tem um papel essencial na minha história, para que hoje eu pudesse estar aqui. Sabe o que eu quero dizer algo para você nessa manhã? Talvez o teu nome na tua família não vai ser o de maior destaque, mas o teu papel é essencial, é necessário, porque não está sobre o reconhecimento humano, não está no destaque em que a sociedade dá por alguém,
estar em cumprir o nosso propósito. Eu posso não ser conhecido, pode ser que ninguém te veja, mas se você cumpriu o teu propósito, você realizou o que precisava ser realizado, querido. Eu citei a minha mãe porque a minha mãe, ela nunca se envolveu na igreja. A minha mãe, ela sempre buscava o último lugar do banco. E se alguém sentasse no banco onde ela gostava de sentar, ela ficava brava. Tem alguém assim aqui? Não, né? Ela ficava brava. Ela não gostava. E ela ficava, tinha um cantinho dela. E um dia ela começou a falar com o Senhor, dizendo: Deus, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho dificuldade. Acaba o culto rendo. Será que eu faço alguma coisa para o Senhor? E ela foi para o culto aquele dia desse jeito. E quando ela chegou lá no canto, no último banco, do mesmo jeito, veio um pastor de fora pregar e de repente ele virou para o pastor da igreja e disse para ele assim: olha, existe uma mulher aqui que senta lá no fundo, que não gosta que ninguém sente na cadeira dela, fica brava se alguém sentar. Mas ele virou e disse assim: essa mulher é a que mais ora pela tua vida e pela tua casa. Deixa eu dizer algo para você, querido, que você possa entender nessa manhã, que não é sobre o nome, é sobre realizarmos aquilo que Deus confiou a nós. Que você cumpra o teu papel dentro da tua casa, que você possa fazer a tua parte dentro da tua casa, ainda que o teu nome não seja conhecido, ainda que o teu nome não seja o que está em destaque, não, mas é através da tua oração, é através do teu posicionamento, é através da tua fé, é através da tua confiança, é que a tua casa será sustentada pelo Senhor. Cada um tem uma função, mas Deus é quem sustenta a casa. Salmo de número 127, o verso 1. Salmo de número 127, o verso 1. A palavra do Senhor nos diz sim, em Salmo 127 e o verso 1: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Esse salmo, atribuído a Salomão, fala sobre construção, fala sobre proteção, fala sobre trabalho e fala sobre filhos como herança. Aqui nós aprendemos duas verdades fundamentais. A primeira: existe responsabilidade humana. Você pode repetir comigo assim: existe responsabilidade humana. Diga comigo assim: alguém constrói. Existe uma responsabilidade humana. Alguém constrói, alguém vigia, alguém trabalha. A família, querida, exige esforço. É fácil conduzir e estar inserido em uma família? Não, exige esforço. Exige muito esforço. Na educação do filho. Eu tenho um filho com 2 anos. Você tem que ficar. Não pode. Não faz assim. Não é desse jeito. Ontem ele ganhou um violãozinho. Ele catou o violãozinho. Tá. E aí eu fui, filho, não pode fazer isso. Você quebra as coisas.
É fácil educar filhos? Não. É fácil conectar o homem e a mulher no mesmo ambiente? Não. A mulher tem uma visão, o homem tem outra. O homem não tem o costume de toalha jogada, o homem não tem costume de deixar louça, o homem não tem costume dessas coisas. O homem é extremamente organizado, o homem chega, deixa tudo arrumadinho. Profetiza, né? Vai declarando. A mulher não reclama de nada. Tá tudo maravilhoso para a mulher. Ela acorda todo dia no céu. Mas em alguns segundos ela pode dar uma passada pelo inferno. Mas só de vez em quando. De vez em quando só. Porque ela acorda muito bem todos os dias. Ela não existe TPM para mulher. É o tempo para a mulher. É isso aí, verdade. Não existe. É uma coisa que colocaram só, que falam só. É bem tranquilo. Não tem nada antes, nem durante, nem depois, né? Existe um esforço. É por isso que todos precisam estar no mesmo propósito. Porque quando as adversidades vêm, e elas vêm, não puxa um de um lado e o outro do outro. Porque o dia que a sua esposa não estiver bem, dá um caminhão de chocolate. Não faz isso. Mas dá alguma coisa para adoçar ela. Deixa ela passear. Faz um bis. Um pix, isso, pix. Não, isso não. Faz um pix, é isso aí. Antes era o cartão, né? Eu ia falar o cartão, já passou, né? O pix. Se alegra ela, manda ela pro shopping, né? Manda almoçar fora, vai lá no Cabana almoçar lá, vai alguma coisa, faz alguma coisa diferente, né? Aí você consegue acalmar por alguns minutos o seu ambiente, com outra coisa. Exige esforço. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tivesse condição, Deus não confiaria a você. Se Deus confiou a família a você, é porque você tem condição de fazer com que ela permaneça de pé. Eu quero declarar sobre a tua casa, a tua família. Ela permanecerá de pé. Em nome de Jesus. O Senhor confiou algo a você, ainda que exija muito esforço, ainda que exija muita dedicação da tua parte, mas você não vai abrir mão, você não vai desistir, você não vai recuar, mas você vai permanecer até o Senhor fazer um milagre. Se você estiver do lado da tua esposa, do teu marido, diz assim, até o fim. Vira para ele, diga assim, até o fim. Até o fim vai ter que aguentar. Mas eu quero declarar, vai ficar bom. Diga comigo assim, vem para o casado, para o bem casado. Vem para o bem, mais forte, vem para o bem. Vem para o bem casados. E vai ficar melhor ainda. Você vai aprender coisas maravilhosas. Amém? Então, exige esforço. Mas existe dependência divina. Sem Deus, esforço vira desgaste. Sem a presença do Senhor, como o Juan disse aqui, como o Sullivan falou, não dá bom. Porque nós precisamos
ser dependente do Senhor, porque é Ele quem sustenta. Isso se aplica aos papéis familiares. O pai não pode ser omisso. O pai não pode ser omisso. Ele tem o seu papel. O pai libera o filho para prosperar. Quando a gente olha Jesus sendo batizado, a Bíblia nos fala que o Senhor fala, que Deus fala naquele momento. Aquilo que Deus estava declarando sobre a vida de Jesus, Ele estava dizendo: eu estou liberando você para prosperar sobre a terra. A figura do pai é extremamente importante para que a tua família seja saudável. A mãe não pode carregar tudo sozinho. Tem alguma mulher que carrega as coisas sozinha? Não fala nada, não reaja. Não denuncie quem está perto de você, por favor. Depois. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a mulher não foi chamada para fazer tudo sozinha. Não é o papel dela. Tem alguns homens que acham que a mulher ela tem que fazer tudo. Não. Ela não tem que fazer tudo sozinha. Filhos não podem viver sem honra. Filhos precisam honrar os pais. E aí, querido, deixa eu dizer algo para você. Essa é uma dificuldade que nós temos de entender. Muitos vão olhar para os pais e vão ter dificuldade de honrar e celebrar a vida dos pais. Porque muitos pais não cumpriram o seu papel como deveria. Mas independente do que ele fez ou o que ele deixou de fazer, nós como filhos precisamos honrar a vida deles. Precisamos honrar a vida dos nossos pais, independente se ele foi o melhor pai, se ele foi o teu super-herói ou se ele não foi. Mas existe uma promessa e uma direção de Deus, porque a minha bênção ela está linkada à minha honra na vida deles. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Se você ainda não vive dessa forma, você vai sair neste lugar essa manhã com entendimento e com o teu coração leve. Porque não é sobre o que ele fez ou o que ele deixou de fazer, querido. Porque nós precisamos entender que as pessoas dão aquilo que elas têm. Ela não consegue dar aquilo que ela não tem. E o que ela tinha era aquilo. Mas eu quero declarar sobre a tua vida: você vai honrar o teu pai, você vai honrar a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre essa terra, para que as bênçãos do Senhor te alcancem em todos os momentos. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Eu não posso reagir de acordo com aquilo que eu recebo. Eu preciso reagir de acordo com aquilo que eu sou. Se na tua casa não houve honra, em você vai existir honra. Se os teus pais não houveram honra, mas você vai ser alguém que vai honrar eles e vai honrar os teus filhos. E os teus filhos irão te honrar. Essa manhã o Senhor nos trouxe aqui, querido, para que ciclos sejam quebrados na nossa vida. Entenda que o Senhor, Ele quer que através de você, ciclos passados de maldições,
de falta de honra, de pecado em você, finalize. E você comece uma nova história, um novo tempo sobre a tua casa e a sua geração. Os mais velhos não podem se eximir da sabedoria. Os mais velhos ensine os mais novos, diz a palavra do Senhor. Os de cãs branca, de cabelos brancos, a tua função é instruir, é ensinar os mais novos, ensinar a palavra do Senhor, ensinar os princípios da vida. Mas ninguém pode assumir o lugar de Deus. Ele está no lugar dele para fazer com que a nossa casa permaneça de pé. Respeitar o papel do outro é entender: eu não sou tudo. Sabe quando nós achamos que somos tudo? Mas você não é tudo. Eu não faço tudo. E eu não sei tudo. Eu não sou tudo. Eu não faço tudo. E eu não sei tudo. Tem alguém que sabe tudo aqui? Hã? Não, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo você não fazendo tudo, mesmo você não sendo tudo, mesmo você não sabendo tudo, isso não diminui, mas nos posiciona para sermos e fazermos aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Talvez você venha de uma família disfuncional, bagunçada e incompleta, mas em Cristo podemos escrever uma nova história, e a partir da nossa casa podemos construir o modelo familiar que Deus sonhou no princípio. Eu quero declarar sobre a tua vida que através da sua família o Senhor está escrevendo ou vai escrever um modelo de uma família com um princípio que Ele estabeleceu desde o início da criação. Desde o início. Terceiro, honrar o outro não significa anular quem eu sou. Projeta para mim Salmo 128, verso 1 ao 3. Salmo 128, verso 1 ao 3. Diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. Sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha o que a Bíblia diz em um homem que teme ao Senhor. A Bíblia diz assim, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia começa dizendo: o homem bem-aventurado, todo aquele que teme ao Senhor. Tudo começa temendo ao Senhor. Porque se eu temo ao Senhor, querido, a minha vida, ela passa a ser diferente. O meu comportamento passa a ser diferente. Por quê? Porque eu temo ao Senhor. Antes era de uma forma, mas a partir do momento que eu começo a temer ao Senhor, tudo muda. O meu comportamento muda, a minha fala muda, os meus pensamentos mudam, os meus ambientes mudam. Começa uma mudança. O homem que teme ao Senhor.
Tem algum homem que teme ao Senhor aqui? Meu Deus, vou repetir de novo. Existe algum homem que teme ao Senhor aqui? Até o final de 2026 os homens vão estar mais... Existe alguma mulher aqui frutífera aqui? Você vê que aumenta um pouco, né? A mulher já é mais... A Bíblia fala assim que a esposa como videira frutífera. Vocês produzem frutos. Vocês não são estéreis. Mas o fruto, eu quero declarar sobre a vida de vocês, que os frutos serão viçosos, serão frutos bons, em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, da esposa como videira frutífera e os filhos como oliveira ao redor da mesa. Entenda uma coisa, a videira não é a oliveira não é o construtor não é a muralha. Cada imagem é diferente, mas todos fazem parte do mesmo ambiente. O problema moderno é, ou eu me imponho, ou eu me anulo. Ou eu vivo uma forma de imposição, ou vivo uma forma sem viver aquilo que eu preciso. Muitas pessoas vivem em um ambiente de imposição e por causa disso acabam se anulando. Não sabe quem é o homem, não sabe quem é a mulher, porque um ou outro se impõe e o outro acaba se anulando. Mas o reino de Deus nos ensina, querido, equilíbrio. Porque honra não é perder identidade. Honra não é perder identidade. O Senhor não quer que você perca a tua identidade. Mulher, o Senhor quer que você seja mulher. Homem, Deus quer que você seja homem. Deus não quer que você perca a tua identidade. Filho precisa ser filho. Nós vemos dias em que o homem perdeu a sua identidade, a mulher a sua outra identidade, e os filhos nem sabem qual é a sua identidade. Nós vemos uma geração em que os filhos não sabem quem são. Mas o Senhor nos trouxe aqui porque Ele quer resgatar a família, para que todos saibam a sua identidade, sabe? A família saudável é aquela onde o forte não esmaga, o sensível não manipula, o líder não controla, o jovem não despreza os mais velhos. Esse é o ambiente que o Senhor quer trazer para as nossas casas. Que não seja um ambiente esmagador, que não seja um ambiente de manipulação, que não seja um ambiente em que um controla. E que os nossos filhos honrem os nossos pais. Que os nossos filhos honrem os avós, os bisavós. Que haja honra na nossa casa. Quem já esperou um ancião pegar a comida primeiro? Sabe, antigamente, quem é desse tempo em que os mais novos esperavam os mais velhos? Hoje, se você liberar comida, tá pronto. Mas eu quero declarar nessa manhã, nas nossas casas, não vai faltar a honra. Eu quero declarar isso, eu quero que você, querido, eu quero que você declare isso e creia e receba dizendo amém. Nas nossas casas não vai faltar honra. Os nossos filhos honrarão os nossos pais, os nossos filhos terão honra.
Em nome de Jesus. Existe uma tensão entre identidade e papel. Existe uma diferença entre quem eu sou e a função que eu exerço. Existe uma diferença em quem eu sou e a função que eu exerço. Eu posso exercer um papel sem perder a minha essência. Algum homem já lavou louça aqui? É a função do homem? Algumas vezes você é. Não, não é a função do homem. Mas se ele lavar a louça, ele não perde a identidade dele. Porque em algum momento ele pode auxiliar a sua esposa. E vice-versa. Que nós não podemos perder a nossa identidade, quem nós somos. Jesus é o maior exemplo. Jesus foi filho, mas Senhor. Ele foi filho e não deixou de ser Senhor. Ele foi servo, mas rei. Ele foi humilde, mas pleno em identidade. Quando eu sei quem eu sou em Deus, eu não preciso competir dentro da minha própria casa. Querido, quando eu sei a minha identidade, quando eu sei quem eu sou, eu não preciso competir dentro da minha casa. Eu não preciso impor nada, eu não preciso entrar em desespero para provar alguma coisa, porque eu sei quem eu sou em Deus. Nós precisamos trazer o entendimento para esta geração. Todos nós temos uma identidade em Deus. Eu quero deixar algumas perguntas para a nossa reflexão nessa noite. Estou tentando ocupar o papel que não é meu? Será que você está tentando ocupar um papel que não é seu, dentro da tua casa? Será que você está anulando a identidade que o Senhor estabeleceu para a tua vida por medo? Quantas pessoas se anulam por medo? Por medo da reação do outro, por medo das atitudes do outro. Estou respeitando as gerações antes de mim? Será que eu estou honrando a geração que veio antes? Será que existe honra? E uma outra questão: estou preparando a próxima geração? Estou preparando a próxima geração. Você precisa, nós precisamos preparar a próxima geração. As crianças estão todas aqui. Olha como está o culto. Vocês estão conseguindo prestar atenção aqui? Quantos estão entendendo a mensagem? Então as crianças estão todas juntas aqui. Alguns pastores ficaram preocupados, como vai ser colocar todo mundo junto? Mas sabe o que nós estamos trazendo para as nossas crianças, para os nossos filhos? Eles fazem parte da história. Eles são importantes. Eles não estão fora. Eles estão juntos. E eu quero trazer isso para você nessa manhã. Que a tua vida, o teu comportamento possa preparar a próxima geração. Que a tua geração, a tua descendência seja poderosa sobre a terra. A Bíblia libera essa palavra, dizendo que a nossa geração será poderosa sobre a terra, a nossa descendência. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Será bendita a tua casa, será bendita a tua família, será bendito o teu lar, será bendito o teu relacionamento, será bendito os teus filhos. Ei, será bendito. Se coloque de pé nessa manhã.
ser a nossa casa bendito. Serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Aleluia. Minha casa não será abalada em Cristo. Está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. Declare nessa manhã a rocha em que minha casa está firmada. É Ele, é Ele, o amor que alcançou a minha casa. É Ele, é Ele, meu Jesus, eu te entrego, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Oh, aleluias. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, o amor que alcançou a mim. É Ele, a rocha em que minha casa está. É Ele, o amor que alcançou a minha casa. É Ele, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Você pode celebrar o Senhor nessa manhã. Pai, nós selamos essa palavra, Senhor, e declaramos, ó Pai, que sobre todas as famílias, ó Deus, servirão a Ti com amor, lares, ó Pai, saudáveis para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Eu queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado. Nós estamos encerrando nessa manhã, mas eu quero fazer essa última oração com todos de mãos dadas, todos juntos fazendo esta oração. Pegue na mão de quem está do seu lado. Nós vamos orar juntos.
Eu quero que você declare essa palavra, esta oração, em nome de Jesus. Levante a tua voz, diga assim: Senhor Jesus, essa noite, dessa manhã, eu entrego a minha família, a minha vida nas tuas mãos. E declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu que estava distante, esta manhã eu retorno para a tua presença, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, segurando na mão de quem está do seu lado, eu quero fazer duas perguntas. A primeira é para você que ainda não aceitou a Jesus, mas essa manhã você quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer entregar, se posicionando a tua vida, e dessa forma a tua casa será colocada diante do Senhor, porque através do teu posicionamento a tua casa será abençoada. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Eu quero que você aperte a mão de quem está do seu lado. Você que quer realizar isso, entregando a sua vida para Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado. Ou você que está aqui, que se afastou dos caminhos do Senhor, mas essa manhã você quer voltar para Jesus. Você quer colocar diante do altar do Senhor a tua vida, a tua família, para que todos sejam abençoados e através da sua vida a tua descendência seja abençoada e poderosa sobre a terra. Você que quer voltar para Jesus, aperte a mão de quem está do seu lado, sinalizando nessa manhã que você está voltando para Jesus. Essa manhã o Senhor quer te abraçar, quer te receber na presença dEle, em nome de Jesus, amém. Eu quero contar até 3, se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua, no 3, 1, 2, 3, se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua, eu quero orar por você. Se alguém apertou a tua mão, levante a mão dela junto com a sua, para que eu possa orar por você, amém, amém.